Bom dia, jovens do segundo ano deste meu Paruapebas tão bonito, tão perfeito, tão bacana. Claro, e com seus contrastes e seus problemas. E sempre lembrando que 2026 será um ano diferenciado, né? Vamos aguardar. Por conta disso, não vamos estudar, evidentemente, não só por conta disso, mas coincidentemente, estaremos então estudando a política, economia, conflitos e globalização neste ano de 2026 para os segundos anos, né, repetindo, do meu Paruapebas. Professor Gerardo Liaga quem vos fala, panorâmica global do mundo atual, atualidades. Bom, compreender a organização do mundo atual, esse é um dos objetivos, né? Analisar o papel da ONU, entender conflitos contemporâneos, comparar países desenvolvidos e em desenvolvimento, reconhecer a importância das línguas globais, identificar o papel das Américas, das Américas e do Brasil no mundo, claro, e adentrar aí na geoeconomia, né, no segundo semestre. Muito bem. Começamos com uma pergunta bastante instigante, né, curiosa. Quantos países há no mundo? São 193 os reconhecidos internacionalmente conforme o Estatuto, né, e a Organização das Nações Unidas, a ONU, entidade essa que foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial. No entanto, se considerarmos, por exemplo, territórios como o Vaticano e a Palestina, a contagem pode chegar a 195 ou 206, né, dependendo da definição utilizada. Portanto, a resposta pode variar dependendo de como você está considerando o que é um país, o que é um estado, o que é uma nação, né? Tendo em vista que nem todas as nações, nem todos os países estão dentro do âmbito da ONU. Evidentemente, estes 193 são os mais importantes no sentido da sua configuração política, econômica e social do pós-Segunda Guerra Mundial. E cada país deve possuir um governo próprio, um território reconhecido, uma população historicamente, etnicamente e historicamente estabelecidas, leis, cultura, e aí sim você está falando de um país, né? Aí eu faço uma pergunta bem curiosa. Se todos são soberanos, veja bem, se todos que possuem estas características, que estão reconhecidos pela ONU, se todos são soberanos, independentes, né? Por que alguns têm mais poder que outros? Responda aí no seu caderno com mais de 5 linhas. Não adianta você escrever pouco, não. Não adianta você descrever uma pergunta tão ampla como essa em poucas linhas. Também não estou pedindo porque você faça uma bíblia, né? Bom, a ONU, Organização das Nações Unidas, criada em 45, após a Segunda Guerra Mundial, foi justamente entidade essa reunida e estabelecida pelos Estados Unidos, com sede nos Estados Unidos, inclusive, né? Aqui tá vendo? Washington DC, aqui a plenária, né? Aliás, é o Brasil que abre as plenárias, viu? Já estamos há um bom tempo aí nós abrindo os trabalhos da ONU, né? Não é à toa que o Brasil está pleiteando, né, a sua entrada, né, dentro do Conselho de Segurança, né, uma vez que o Brasil é tido como a 10ª economia e um dos países mais, como se diz, um dos países mais focados atualmente, né, dentro do planisférico americano, né, e ocidental. O Brasil tem sido alvo de muitos e muitos interesses. Então, não era mais justo do que entrar nesse grupo seleto, né, que compõe o Conselho de Segurança, que é nada mais e nada menos do que a entidade mais importante da ONU. Né? Ela foi criada para sugerir a paz,
Não, é impossível manter a paz, né? Isso já está mais do que provado. Mesmo com a existência da ONU, ainda tem conflitos pelo mundo todo e sempre vão surgir conflitos, vão persistir alguns conflitos. É isso que nós temos que estudar nesse primeiro semestre, né? Porque uma entidade tão importante como essa, né, criada logo após a Segunda Guerra Mundial, que devastou 90% dos territórios europeus, inclusive o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, para vocês terem uma ideia, né? Perdemos muitos homens, muitos patriotas, né, compatriotas na Itália, né? O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial para decidir, inclusive, os conflitos na Itália, a importância do Brasil dentro do conflito armado da Segunda Guerra Mundial, e não se levou em conta isso, né? Durante os anos que vieram depois da Segunda Guerra Mundial, os signatários brasileiros, juntamente com os signatários, né, postulados na ONU, não se deram o trabalho de lembrar sequer a importância que o Brasil teve na finalização da Segunda Guerra Mundial. E foi muito grande, né? Mas, com tudo isso, a ONU tem 4 grandes objetivos, 4 importantes objetivos. Primeiro, manter a paz mundial. Evidentemente, evitar guerras ou intermediar conflitos para que não chegue até a guerra. Defender os direitos humanos, que são universais, né? Existe uma carta grande, um documento importante que vai definir quais são os direitos universais da humanidade, e promover a cooperação entre os países. Esses 4 objetivos, evidentemente, a ONU tem conseguido levar adiante, né? Evitar as guerras, infelizmente, repito, não tem sido possível. Mas, pelo menos, não tem acontecido, não se vislumbra ainda uma terceira grande guerra, né? Sim, no meu ponto de vista, havendo uma terceira guerra mundial, seria o fim dos tempos, seria o fim da humanidade, né? Pelo menos isso a ONU tem conseguido evitar, né? A possibilidade de uma terceira onda, uma terceira grande e devastadora guerra. Vamos ver então como está a panorâmica dos países, né, divididos nesses 5 grandes continentes. Então aqui nós temos o continente americano, né, incluindo aqui o Alasca, né, incluindo aqui o Alasca, né, aqui a Groenlândia ainda é um território que está, né, sob o domínio dinamarquês. Olha o nosso Brasilzão aqui, ó, gigante pela própria natureza. Há outro gigante aqui, né? É tão grande este país que lhe pertence. Uma parte está no domínio asiático e a outra parte está no domínio europeu, né? Para vocês terem ideia do tamanho desse gigante aqui da Rússia, né? Que, aliás, ultimamente entrou em conflito nos últimos 5 anos, tem entrado em conflito com a Ucrânia, né? Aqui o continente negro, né? Das nações negras, né? Aqui o país mais rico do mundo. Aqui não dá para ver porque a câmera, eu tentei tirar essa imagem, a focalização da câmera, não consegui. Está aqui o continente australiano, que é um país, né? Austrália. Aqui nós temos muitos países pequenininhos, né? Que é vamos dizer, o sudeste asiático, né? A Índia, né? Um país bastante contraditório, com muitos contrastes. A China, né? Que está é o 4º maior país do mundo. O 5º país somos nós, ó. Nós somos o 5º maior país do mundo, né? A China, com a sua estrutura econômica já desenvolvida e hoje já considerado um país que está fazendo frente aos Estados Unidos, né? E claro, o velho continente, também conhecido como Europa, onde estão as nossas raízes, né? Aqui começou toda a civilização ocidental, nestes países aqui, que compõem a Europa, né? Daqui houve então, ocorreram as origens culturais e ocidentais
que transformaram o novo mundo, né, como somos nós das Américas. Então mantenham esse planisfério, né, que é didático, né, sempre, como se diz, mantenham isso em seus livros, seus cadernos, em suas anotações, para que vocês não se percam, né, mantenham sempre visível essa conformação aqui de países, né. Olha aqui a América Central aqui, olha que interessante. É um conglomerado de ilhas, né, e de arquipélagos que formam o que nós chamamos, isso aqui chama-se istmo. Essa conexão aqui entre a América do Sul e a América do Norte, ó, que vai fazer a conjugação, inclusive a ida para o México aqui, tá vendo? Isso chama-se istmo americano. O Chile aqui é um país tão parece uma cobrinha, né? Ele só faz fronteira com o Peru. Ele fica isolado na América do Sul devido à cordilheira. A Argentina aqui, ó, a nossa grande rival, né? Bom, como é que ela atua? Ela atua por intermédio de agências, né? Tem várias agências. As 4 mais importantes, né, agências ou áreas de atuação é a saúde, que é a Organização Mundial da Saúde, está aqui o símbolo, a Unesco, né, ou Educação e Cultura para o Mundo, a Unesco aqui, né, a Infância, que é a Unicef, e a ajuda humanitária. Então, essas 4 importantes agências fazem com que a ONU atue em todos os territórios do mundo, né? Não é a ONU não é, para começar, não governa países. Isso é importante vocês terem muito bem isso na consciência de vocês. Não governa países e atua por intermédio de diálogos e acordos internacionais, né? Portanto, não sou governo, não tenho exército próprio, mas tento evitar guerras, né? Esse é o princípio da ONU, né? Não sou governo, não tenho exército próprio, mas tento evitar guerras. Quem eu sou, né? Aí vem então a entidade maior da ONU, né? Seria o organismo dentro da própria ONU, a entidade dentro da própria ONU que é o que torna possível, né? Como se diz, as intervenções que a ONU poderia estar efetuando dentro de todos os países. É o Conselho de Segurança, o órgão máximo, né, responsável para mediar e resolver os conflitos. Eles são 15 membros, 5 são permanentes. Veja aí quais são 5. Isso é muito importante. Tá? E o Brasil está tentando entrar no meio desses 5. O Brasil já está dentro dos 15 aqui, né? Creio eu. Bom, depois a gente dá uma olhadinha. Mas esses 5 permanentes são... E foram os que organizaram tudo depois da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Rússia e a China. E 10 não permanentes, eleitos pela Assembleia para 2 anos. O Brasil está no meio desses 10. Né? A principal função as principais funções, né, incluem manter a paz e a segurança internacional, determinar a criação e encerramento de missões de paz. Inclusive o Brasil participou de uma há uns tempos atrás, para poder organizar o que ficou, o que restou do Haiti depois do grande terremoto, né? O Brasil foi então eleito para poder organizar esse território e tentar o controle social desse território por intermédio da ONU. E tomar decisões sobre sanções e intervenções, que foi o que aconteceu, por exemplo, com a Venezuela, né? Ainda nesse ano, né? Que os Estados Unidos interviram na Venezuela e capturaram, inclusive, e aprisionaram, inclusive, Maduro, sendo acusado como narcotraficante, né? Ou líder do narcotráfico. Vamos ver um vídeo depois vendo aí as diferenças entre terrorismo, narcotraficante e traficante. É importante vocês terem essa noção, tá? Então ele foi estabelecido em 46, um ano depois da Segunda Guerra Mundial, e desempenha então um papel crucial na diplomacia global nesses últimos tempos, né?
Bom, aí entramos então no que eu acho que no principal objetivo dessas aulas, que são os conflitos no mundo, né? Professor, mesmo com a ONU ainda há conflitos, sim, mesmo existindo a ONU ainda há conflitos. E são conflitos sérios que acontecem principalmente dentro dos territórios do Oriente Médio, tá? Dentro dos territórios do Oriente Médio. E não se esqueçam que atualmente, por conta do narcotráfico e o terrorismo, né, os países todos estão alertas, né, para possíveis conflitos a partir desses movimentos. São primordialmente disputas territoriais, interesses econômicos, como por exemplo o petróleo, o gás, os minérios. A disputa, por exemplo, da Rússia com a Ucrânia está relacionada ao gás natural, por incrível que pareça. Depois nós vamos estudar com mais calma cada um desses conflitos. Diferenças religiosas e étnicas, que é o que acontece no Oriente Médio, tá? Principalmente por conta de diferenças religiosas e étnicas e rivalidades políticas, né? Principalmente no que se refere à instalação de estados ditatoriais enfim, hoje a grande confusão que se faz é, poxa vida, como evitar as ditaduras, né? São perguntas muito sérias e os signatários do mundo todo se perguntam também como evitar e como é possível evitar governos ditatoriais, né? Que são principalmente governos que causam muitos conflitos, né? Os governos ditatoriais, né? Um dos motivos que fizeram a Venezuela colapsar, né? Se desintegrar em termos políticos e sociais foi justamente a instalação de governos ditatoriais, né? Eu trouxe essa manchete aqui de 2024. O mundo teve em 2024 o maior número de conflitos armados desde o fim da Segunda Guerra Mundial. É um relatório estabelecido aí pelos organismos que também trabalham junto à ONU, né? Existem vários organismos internacionais, várias entidades não governamentais que estão associadas à ONU, que mantêm relações diplomáticas com a ONU, que prestam serviço justamente no que se refere à divulgação de dados, informações, relatórios, e para manter atualizadas as informações relacionadas ao mundo, né? E hoje nós temos a internet, temos as redes sociais, né? Tudo é visto hoje em dia, tudo é possível estudar hoje em dia a partir da emissão de vídeos que são estabelecidos nas redes sociais, né? As redes sociais mantêm aí um papel muito importante na globalização. Tem sido a internet, sem sombra de dúvida, foi como se diz, o elemento que hoje nós podemos dizer que sem a internet não haveria uma globalização. Isso sem sombra de dúvidas, né? Então vejamos esses dois vídeos aqui rapidinho, esses vídeos curtinhos, para darmos só uma pincelada do que vão ser as próximas aulas. Por que Israel e Palestina lutam entre si? Com a queda do Império Otomano após a Primeira Guerra Mundial, os britânicos são quem dominam um território cheio de árabes. Porém, a primeira metade do século XX foi marcada pela imigração judaica europeia para o Oriente Médio. Mas após a Segunda Guerra Mundial, os britânicos saem da região e Israel se torna um país independente em 1948. E um dia depois de sua criação, Israel foi atacada por todos os seus vizinhos árabes. Um cessar-fogo colocou fim nesse conflito, mas em 1967 ocorreu outra guerra, por exemplo, que resultou no domínio israelense na Península do Sinai, faixa de Gaza, Cisjordânia, Jerusalém Oriental e as colinas de Golã. E é claro que os conflitos são responsáveis pelas crises de refugiados palestinos. Como nós sabemos, a relação entre árabes e judeus não é nada amigável. Mas quem está certo nessa história? Vamos ver o outro rapidinho. Judeus e árabes são descendentes de Isaque e Ismael. Isaque é o filho da promessa para os judeus, enquanto Ismael é para os árabes. Isaque, filho de Sara, e Ismael, filho de Agar. Ambos são filhos de Abraão, sendo Isaque o filho prometido de Deus. Então, quando os meninos começaram a ter conflitos entre si, Sara pede a Abraão que manda-se Ismael embora. Vimos aqui as razões bíblicas para a guerra. Os judeus usam a Bíblia, que diz que Isaque é o filho da promessa.
E os árabes usam o Alcorão, que diz que Ismael é o filho da promessa, criando um conflito ancestral. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU concede parte da terra de Israel aos judeus, habitada por árabes, especialmente palestinos, desencadeando protestos árabes. Isso levou a várias guerras e tensões, com motivações territoriais e bíblicas em jogo. Que tal? Viram aí que interessante? Né? São vídeos curtinhos, mas que já dão uma ideia de como é que nós vamos trabalhar isso nas próximas aulas. Né? Vocês viram o papel da ONU na organização do Estado israelense? E as consequências? Bom, morte, destruição, crises humanitárias, milhões de refugiados, instabilidade econômica. E quem mais sofre com as guerras, gente? Quem mais sofre com as guerras? É isso que é o mais terrível, né, nesses conflitos. Porque, sem sombra de dúvidas, quem mais sofre com as guerras são justamente as pessoas mais inocentes, né? Jovens, crianças, velhos, mulheres. Né? E a crise que é gerada por esses conflitos está relacionada à saída de milhões e milhões de pessoas de seus territórios e vão em direção a outros países. O Brasil mesmo foi palco de inúmeros venezuelanos que chegaram no Brasil fugindo do problema da Venezuela. Né? E os países têm que dar apoio às pessoas refugiadas. As pessoas refugiadas no mundo, elas não são soltas do mundo. Né? Elas simplesmente estão indo para outros países para poder proteger suas vidas. E existe um organismo internacional vinculado à ONU que protege os refugiados. Então, quando você é refugiado, né, se você se caracteriza nessa situação, você vai ter uma proteção. Você vai receber uma proteção internacional. E esse organismo é a Acnu. Inclusive, todos os países têm agências, né, têm entidades que estão vinculadas à Acnu e existem em todos os territórios justamente para poder proteger, para poder dar proteção aos refugiados. Né? E essa proteção está primeiro relacionada aos direitos universais básicos, que é saúde, educação e moradia. Né? Saúde, educação e moradia. Então, os países que se negarem a manter qualificados esses três grandes direitos aos refugiados estarão rompendo com acordos internacionais que são estabelecidos pela ONU para manter humanitariamente, no mínimo humanitariamente, essas pessoas, né? Que são milhões de pessoas. Bom, vamos ver as diferenças entre tráfico, narcotráfico e terrorismo. Acho que vale a pena fazer essa diferença aí. De uns tempos para cá, se tornou comum o uso de algumas expressões relacionadas ao crime organizado no estado do Rio de Janeiro, aliás, no próprio Brasil. Inclusive, muitos parlamentares têm usado a palavra terrorista para falar sobre o crime organizado no estado do Rio de Janeiro. E essa semana, por conta da mega operação realizada no Rio, essas questões, essas palavras ganharam as redes sociais, ganharam a imprensa de um modo geral. Mas afinal de contas, qual que é a diferença entre traficante, narcotraficante e terrorista? Segundo a legislação brasileira, existe uma lei própria para o tráfico de drogas, né? A lei de drogas, isso está previsto na Constituição. Então nós estamos falando aí de vender, comercializar, importar, né, drogas de um modo geral. Quando você fala de narcotráfico, aí você está falando de uma relação internacional. Mas você também está falando aí da comercialização do entorpecente. Você também está falando de uma hierarquia, de um crime organizado. Né? Você fala de lavagem de dinheiro, você fala de corrupção. Agora, quando você fala de terrorismo, aí é um pouco diferente. Porque no terrorismo não existe o lucro econômico. Existe sim a questão da xenofobia, seja por questões raciais ou por questões religiosas. Você está falando de terror social, mas não está falando de lucro econômico. Portanto, é incorreto usar a palavra terrorista ao se referir ao crime organizado no Rio de Janeiro. Mas não é incorreto você falar de narcotráfico. Muito bom, muito bem esclarecido. E vocês viram aí a palavra xenofobia que ele usou? O conceito xenofobia? Xenofobia é
você não gostar de estrangeiros, né? Odiar estrangeiros. Isso é xenofobia. Ok. Então, termino esse vídeo, então, concluindo rapidinho esse vídeo. Muitos conflitos atuais estão ligados a disputas, interesses e diferenças ou religiosas. Complete a frase aí só para, né, dar uma refrescada nas ideias aí. Se você for participar daquela turma que está ganhando vistos, né, tá ganhando vistos ao fazer comentários, né, a tecer comentários dos vídeos, colocando o nome completo, a escola, né, e a turma, fique à vontade, viu? Isso foi um acordo que eu fiz com algumas turmas, né? Não são todas as turmas, mas algumas turmas eu fiz esse acordo, né? De ganhar vistos, né? A partir do momento que você faz um comentário bacana do vídeo, se você gostou, o que você gostou, a sua opinião a respeito de algum assunto que não foi bem tratado ou que você não compreendeu, e dando seu like, né? Repetindo, colocar no seu nome completo, porque são muitas turmas que eu trabalho em 5 escolas, então você vai ter que se identificar, né? O nome completo, a turma e a escola. Obrigado, gente. Semana abençoada para todos nós.